Projeto de Lei de Conversão número 10 de 2018, que modifica a metodologia do cálculo dos encargos financeiros incidentes sobre as operações de crédito não rural com recursos de fundos constitucionais e financiamento de sistemática de remuneração dos respectivos bancos administradores e da outras providências provenientes da medida provisória número 812 de 2017. O parecer sobre o número 1 de 2018 da Comissão Mista, a relatora foi a deputada Simone Lorgado e relatora revisora a senadora Lúcia Vânia, favorável à matéria na forma do projeto de lei de conversão apresentado. A matéria foi aprovada na Câmara dos Deputados no dia 22 de maio e seu prazo de vigência se esgotará no dia 1º de junho de 2018. Passa-se a apreciação da matéria. Senadora Lúcia Vânia, quer fazer outra palavra? Para encaminhar. Para encaminhar como relatora. Caralho, vocês estão... Senhor presidente, senhoras e senhores senadores, venho a essa tribuna para encaminhar favoravelmente o projeto de lei de conversão número 10 de 2018, oriundo da medida provisória 812 de 2017, que altera os encargos financeiros dos fundos constitucionais. O tema da medida provisória 812 é de fundamental importância para o nosso país, visto que a criação dos fundos na Constituição de 88, discussões de que participei ativamente, teve como motivação as históricas desigualdades regionais presentes no território brasileiro. A matéria propõe nova metodologia de cálculo dos encargos financeiros dos fundos constitucionais, importante instrumento de execução de políticas de desenvolvimento regional. A proposta encaminhada pelo governo para apreciação do Congresso Nacional é boa e deve prosperar. O cerne do texto da medida provisória 812 é a garantia do equilíbrio fiscal da política pública dos fundos. Esse processo teve, no ano passado, um importante avanço, que foi a Lei 13.483, de 21 de setembro de 2017, oriunda da medida provisória 777, de 2017, que institui a taxa de longo prazo, TLP, em substituição à taxa de juros de longo prazo, a TJLP. A TLP passou a definir a remuneração dos recursos do Fundo de Participação PIS/PASEP, do Fundo de Amparo ao Trabalhador, FAT, e do Fundo da Marinha Mercante, e sobre a remuneração dos financiamentos concedidos pelo Tesouro Nacional ao BNDES. Em outras palavras, a TLP configura a taxa de juros a balizar os empréstimos de longo prazo praticados pelo Banco de Fomento. Ao atrelar os encargos financeiros dos fundos constitucionais à TLP, a medida provisória atuará de forma complementar para reduzir a participação do crédito direcionado na economia, facilitando o trabalho do Banco Central no controle da inflação por meio de instrumento que dispõe, qual seja a definição da taxa básica de juros da economia, a Selic. Outras inovações desejáveis presentes na medida provisória 812, por exemplo, a eliminação da discricionalidade na definição das taxas de juros praticados no financiamento com recursos dos fundos constitucionais. Essa prerrogativa era exclusiva do Conselho Monetário Nacional, CMN. Igualmente pertinente é a proposta de redução gradual da taxa de administração dos bancos operadores do empréstimo de 3% para 1,5% ao ano em até 2023. A ideia é melhorar a governança desses bancos, incentivando a seleção dos melhores projetos de investimento, controlando dessa forma o risco das operações e, consequentemente, a inadimplência nesses empréstimos. Ao mesmo tempo, a redução das taxas de administração dos bancos operadores visa garantir esse repasse às taxas finais cobradas dos tomadores.
Há que se destacar também a introdução de fatores redutores aplicados sobre a TLP em função dos setores a que se destinam os investimentos, de forma a beneficiar inversões em infraestrutura e inovação, importantes indutores do desenvolvimento regional, em detrimento dos recursos para capital de giro, por exemplo. Durante as discussões da matéria na comissão mista que examinou a medida provisória 812, foram introduzidos alguns dispositivos para aperfeiçoar o escopo das novas regras dos empréstimos realizados com recursos dos fundos constitucionais. Como exemplo, cito em primeiro lugar a inclusão de um fator de localização na forma de cálculo da taxa de juros. A ideia é privilegiar financiamentos para empreendimentos sediados em municípios considerados prioritários pelos respectivos conselhos deliberativos da Superintendência de Desenvolvimento Regional, respeitadas as áreas prioritárias da Política Nacional de Desenvolvimento Regional. Segundo o dispositivo incluído no texto do projeto de lei de conversão, na fase de deliberação pela comissão mista, prevê a autorização para a União conceder subvenção econômica a partir de janeiro de 2019 ao BNDES nas operações de financiamento de infraestrutura contratadas pelos programas de financiamento nas regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste. O objetivo da inclusão é garantir mais recursos para projetos que possam impulsionar o desenvolvimento regional, tendo em vista que o montante destinado aos fundos constitucionais não é suficiente para o atendimento dessas políticas. As condições necessárias para essas operações de financiamento serão definidas pelo Conselho Monetário Nacional, cabendo ao Ministério da Fazenda a regulamentação das demais condições para a concessão de respectiva subvenção econômica. Terceira inclusão relevante ao texto do projeto de lei de conversão diz respeito à previsão de que outros bancos possam ser operadores de recursos dos fundos. A intenção é permitir, principalmente às cooperativas de crédito, a possibilidade de operar os recursos dos fundos constitucionais, tendo em vista que na região Centro-Oeste, por exemplo, o banco operador não é um banco regional. Além disso, de acordo com as informações trazidas em audiência pública realizada no âmbito da comissão mista, que examinou a medida provisória 812, as cooperativas de crédito possuem, em geral, custos operacionais mais baixos e melhor conhecimento das especificidades locais. Espera-se, assim, que a possibilidade de outros bancos operarem os recursos dos fundos constitucionais incentive a concorrência e se traduza em taxas de juros mais baixos aos tomadores finais. Outras modificações importantes realizadas no texto do projeto de lei de conversão da comissão foram a inclusão de pessoas físicas entre os beneficiários dos recursos dos fundos constitucionais, a criação de uma categoria específica para microempresas e empresas de pequeno porte. Terceiro, dispositivos que disciplinam encargos financeiros e o risco de crédito de operação de financiamento estudantil com recursos dos fundos constitucionais. Tais operações do FIES terão encargos financeiros definidos pelo Conselho Monetário Nacional por proposta do Comitê Gestor do Fundo de Financiamento Estudantil, CGFIES, podendo contemplar bônus de adimplência e aplicação do coeficiente de desenvolvimento regional. Quarto, dispositivo que determina a destinação anual de uma parcela até 0,1% de recursos para contratação e pagamento pelas respectivas superintendências de desenvolvimento regional de atividades de avaliação de impactos econômicos e sociais decorrentes da aplicação de recursos dos fundos. Por fim, no plenário da Câmara dos Deputados, única modificação introduzida no texto do projeto de lei de conversão 812 foi para fins de aplicação de recursos do Fundo Constitucional do Norte, retirar o Estado de Mato Grosso e Oeste do Estado do Maranhão da área de abrangência do fundo. Senhoras e senhores senadores, como destaquei anteriormente nessa minha fala, a medida provisória 812 reduz a discricionariedade na definição das taxas de juros dos fundos constitucionais, em linha com a modificação já realizada com a introdução da taxa de longo prazo nos empréstimos do BNDES. A metodologia proposta leva em consideração características regionais, de modo a garantir que as taxas serão sempre inferiores às taxas praticadas nos empréstimos do BNDES. As modificações propostas
se aliam ao equilíbrio fiscal das políticas públicas, muito importante para reduzir as desigualdades no nosso país. Por todas as razões expostas, encerro o encaminhamento do projeto de lei de convenção número 10 de 2018, convidando os meus colegas senadores a votarmos favoravelmente o texto. Era o que tinha a dizer, senhor presidente. Passa-se a apreciação da matéria. Senador Lindenberg. Para discutir, senhor presidente. Para discutir, senador Lindenberg. Senhor presidente, eu só queria alertar os senadores do Nordeste e as senadoras do Nordeste, Norte e Centro-Oeste. Isso aqui, não sei se vocês estão tendo a dimensão do que é isso aqui. Vocês sabem que mexeram no BNDES, acabaram com a TJLP e criaram a TLP. O que é a TLP? É uma taxa muito volátil no mercado. Se a TLP tivesse existido, senador Eunício, nos 10 anos atrás, a taxa dela, a média, é 20 e tanto %. Alguém pode dizer, não, a TLP está baixa agora. Está baixa agora porque nós estamos numa recessão violentíssima. Se você pega os últimos 10 anos, a média da TLP é de mais de 20%. Sabe o que esse projeto está dizendo, senador Eunício? Vossa Excelência, que é do Ceará, está dizendo o seguinte, eles argumentam que hoje a taxa de juros do fundo é feita pelo Conselho Monetário Nacional com a participação do Ministério da Integração. Aí eles dizem o seguinte, olha, tem uma grande discricionalidade pela política, o Ministro da Integração, o Conselho Monetário Nacional, e levam, então, para essa TLP. Isso aqui é uma taxa do mercado, volto a dizer, extremamente volátil. Os senhores não estão se dando conta. Isso aqui, para mim, inviabiliza definitivamente os fundos do Norte, Nordeste e Centro-Oeste. Eu estou aqui só fazendo um alerta, porque eu participei desse debate sobre o BNDES, com o fim da TJLP e a transformação em TLP. Então, quero dizer aqui, presidente Eunício, Vossa Excelência como cearense, que eu estou alertando, vou votar contra, vou consultar a minha bancada para ver se peço verificação nesse assunto, quero escutar a Jorge Viana, a senadora Regina, a senadora Fátima Bezerra, mas disso aqui eu conheço. Eu garanto aos senhores, nós estamos enterrando esses fundos. É um grande equívoco. Aí eu vejo gente dizendo aqui que vai diminuir a taxa de administração de 3 para 1,5. Gente, hoje, na verdade, nós temos menos de 3. Isso para 2023. Os senhores vão ver. Se os senhores têm dúvida, eu repito novamente, nos últimos 10 anos, a TLP, a média foi de mais de 20%. Quero saber quem vai dar crédito. Ninguém. Ninguém. Essa medida provisória também tira a exclusividade dos bancos públicos. Amplia, na verdade, o relatório da senadora Lúcia Vânia para os bancos privados. Eu acho que é um equívoco. Estou fazendo um alerta aqui para os senadores do Norte, Nordeste, Centro-Oeste, eu vou votar contra. Em votação, os pressupostos de relevância e urgência. No Centro-Oeste você não fala. Adequação financeira e orçamentária e pertinência temática da matéria. As senhoras e os senhores senadores que o aprovam, permaneçam como se acham. Aprovado. Foram apresentados requerimentos de destaque que serão publicados na forma regimental. A presidência comunica ao plenário que os requerimentos de destaque de bancada estão definidos nos termos do artigo 312, parágrafo único do regimento interno. O destaque, só para avisar ao plenário, é de autoria do PT, do líder do PT, senador Lindenberg Farias. Em votação do projeto de lei de conversão que tem preferência regimental, na forma do texto encaminhado pela Câmara dos Deputados, obviamente que ressalvado o destaque do senador Lindenberg Farias. Senhoras e senhores senadores que aprovam, permaneça como se acha. Aprovado, contra os votos do senador Requião, senador Randolfo, senadora Vanessa Graziotin, senador Lindenberg, senador Paulo Rocha, senadora Regina Souza. Votação do caput do artigo 6º da MP 2156, 5/2001,
constante do artigo 5º da medida provisória destacado. Senhoras e senhores senadores que o aprovam, permaneçam como se acham. Aprovado. Aprovado com os votos contrários do senador Lindbergh, senadora Vanessa, senador Randolph. E do Jucá. O Jucá levantou o braço. Quero encaminhar o processo. Aprovado com o direito de conversão, a matéria vai à sanção. Será feita a devida comunicação à Câmara dos Deputados.